Herculano, tem uma coisa aqui sobre... O que é isso? É o programa da chapa que está concorrendo pro Grêmio Estudantil. São meus alunos. Por que? Que negócio é esse? Que método mais voador de fazer campanha, rapaz? É que eles escreveram um manifesto para apresentar o programa da chapa. Utilizaram tudo que aprenderam na minha aula. Olha só, quer dizer que você está dando aula agora de política estudantil? Que nada, Tasso. Eu dou aula de literatura. É que eu estive falando com eles sobre os manifestos, né? Sobre os movimentos artísticos, literários, principalmente do modernismo. Modernismo. O modernismo é um movimento artístico e literário que existe até hoje. Foram os primeiros modernistas, nos anos 20, que quebraram todas as regras da pintura, escultura, literatura e poesia. Carminha, esses escritores aqui eram modernistas, não eram? Eram Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Oswald de Andrade, Cassiano Ricardo e Raul Bopp. Eles faziam parte daquilo que a gente chama de primeira fase do modernismo, que vai de 1922 a 1930. Não foram eles que romperam com a gramática, usaram o verso livre e estavam preocupados com a espontaneidade da arte? É chocante, principalmente em São Paulo, quando os primeiros modernistas realizaram a Semana de Arte Moderna, em 1922. Foi aqui, no Teatro Municipal de São Paulo, que em fevereiro de 1922 aconteceu a Semana de Arte Moderna. As ideias modernistas foram apresentadas numa série de conferências, concertos, balés, leituras e numa exposição de artes plásticas. Conhecedores das vanguardas na Europa e seguindo de perto as mudanças no mundo, o grupo de 22 propunha um novo espírito, que expressasse a consciência do Brasil e desenvolvesse o que eles chamavam de nova inteligência nacional. Criticando a arte acadêmica com irreverência e chegando a provocar escândalos, os modernistas fizeram da Semana de 22 uma verdadeira revolução na arte brasileira. Uma revolução! Eles viraram tudo de cabeça para baixo. E tinha escândalo mesmo, tia? O quê? Imagina você que naquela época o pessoal daqui pintava aqueles quadros bonitinhos, certinhos, cheios de regrinhas acadêmicas. E daí, tia? Aí que a primeira grande revolução foi a exposição da pintora Anita Malfatti em 1917. Você lembra do Monteiro Lobato, aquele? Escritor pré-modernista. Exato. Ele escreveu uma crítica dizendo que aquilo era paranoia, que não era pintura, que era doença. Mas o que a Anita Malfatti pintou de tão diferente para provocar tanta violência? Ela pintou quadros que foram uma revolução artística. E os outros modernistas vieram atrás. Na pintura, a revolução começou com Anita Malfatti. Continuou com Tarsila do Amaral e de Cavalcante, entre outros. Na escultura, o grande nome foi Vitor Brecheret. Na música, Villa-Lobos. Na literatura, muitos poetas e romancistas, entre eles Mário de Andrade, autor de Macunaíma. E o agitador Oswald de Andrade, que escreveu O Rei da Vela. O Oswald era mais rebelde, mais irônico e às vezes falava de coisas muito sérias, fazendo graça. Eu até separei um poema aqui para você ler sobre o descobrimento. Chama Erro de Português. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestia o índio. Que pena. Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Ô Herculano, olha só que ideia para uma crônica. O índio brasileiro não despiu o português, mas teve índio que comeu português, não teve? Os antropófagos. Bom, se você quer saber, essa história de ter índio que comia a gente é muito importante para os modernistas e para a cultura brasileira. Ah, é? Por quê? Porque dizem que o índio antropófago só comia os seus mais valorosos inimigos. Ele acreditava que assim conseguia ficar com as qualidades do adversário. O Oswald de Andrade achava que a cultura brasileira devia fazer a mesma coisa. A gente devia comer outra cultura. A gente devia devorar a cultura estrangeira, fazer a digestão, aproveitar as suas melhores qualidades e usar isso para criar a cultura brasileira. Ah, então Oswald era um tipo de antropófago. Só era, tanto é que ele escreveu o Manifesto Antropófago. Ah, é? Leia um pedaço. Só a antropofagia nos une, socialmente, economicamente e filosoficamente. Só me interessa o que não é meu. Uau! Só me interessa o que não é meu. Lei do homem, lei do antropófago. To be or not to be, that's the question. Peraí, tia. A frase não é to be or not to be, that's the question? Essa é a famosa frase de William Shakespeare, que quer dizer ser ou não ser, eis a questão.
Mas o Oswald devorou isso tudo. E em vez de to be or not to be, ele escreveu to be or not to be. That's the question. Tudo bem? Ô, Lígia, que bom que você chegou. Essa aqui é a tia Zumira. Ah, como vai, dona Zumira? Tudo bem? Bom, pelo jeito eu já perdi muita coisa, né? Não tem problema. Você chegou na hora da revisão. Vamos revisar? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que o imperativo é o modo verbal que usamos quando queremos dar uma ordem, um conselho ou fazer um pedido. Conheceu o modernismo, um movimento artístico que quebrou as regras da arte acadêmica. E ficou sabendo o que foi a Semana de Arte Moderna de 1922. Aprendeu também que um dos manifestos do modernismo defendia a antropofagia cultural, propondo que aproveitássemos o melhor da cultura estrangeira e a transformássemos na criação de uma cultura brasileira. Agora já tô indo. Comportem-se. Tchau, tia. Tchau. Que pena que eu perdi essa história contada desde o começo. Mas fica por aqui que essa história continua. Na próxima teleaula, a gente vai saber mais sobre o modernismo. Até lá. Até lá.